Salve, salve, meu aluno de todo o Brasil. Vamos dar início ao nosso curso de resolução de questões, português reta final, ESAF. Ok? Vamos aqui então apresentar para você a nossa tela inicial do nosso trabalho. E vamos começar já com a leitura do texto 1, adaptado do Estado de São Paulo, do caderno Notas e Informações. A primeira dica que eu dou para você, olhe, a maioria dos textos que compõem as provas da ESAF vem do Estado de São Paulo, de O Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, do Correio Brasiliense, e do Jornal do Brasil. Então, você que faz provas da ESAF, a primeira dica que eu dou é: leia com mais frequência os artigos de opinião, os noticiários, os cadernos desses jornais. Essa leitura vai fazer com que você se familiarize com as tipologias textuais. Vai fazer com que você se familiarize com os gêneros textuais e com os estilos dos autores. E aí, nesse aspecto de estilo, você vai trabalhar o seu vocabulário, a informatividade e a gramaticalidade desses autores. Certo? Vocabulário por quê? Se o seu vocabulário estiver muito aquém do nível de vocabulário apresentado nos textos que compõem as provas da ESAF, você vai procurar adequar o seu vocabulário a essa modalidade vocabular da prova. Informatividade. Ler textos frequentemente dessas fontes dará a você um cabedal de informações muito bom, a ponto de lhe permitir analisar com facilidade os temas da prova. Os temas dos textos que compõem a prova. E gramaticalidade? Bem, todos esses autores, quando produzem seus textos, o fazem com escolhas gramaticais, modelos de frase, formatos de pontuação. E aí você vai também se adequar a esse nível de gramaticalidade, adequar o seu conhecimento gramatical a essa formação gramatical dos textos dos respectivos autores. Beleza? Vamos ao primeiro texto, então. A situação fiscal brasileira é bem melhor que a da maior parte dos países desenvolvidos, mas bem pior que a da maioria dos emergentes, segundo números divulgados pelo FMI. Para cobrir suas necessidades de financiamento, dívida vencida e déficit orçamentário, o governo brasileiro precisará do equivalente a 18,5% do Produto Interno Bruto, PIB, neste ano, e 18% no próximo. A maior parte do problema decorre do pesado endividamento acumulado ao longo de muitos anos. Neste ano, as necessidades de cobertura correspondem a pouco menos que o dobro da média ponderada dos 23 países, 9,5% do PIB. Países sul-americanos estão entre aqueles em melhor situação nesse conjunto. O campeão da saúde fiscal é o Chile, com déficit orçamentário de 0,3% e compromissos a liquidar de 1% do PIB. As previsões para o Peru indicam um superávit fiscal de 1,1% e dívida a pagar de 2,5% do PIB. A Colômbia também aparece em posição confortável, com uma necessidade de cobertura de 3,9%. Esses três países têm obtido uma invejável combinação de estabilidade fiscal
inflação controlada e crescimento firme nos negócios. Muito bem. Convém lembrar, lá na legenda do texto, que o texto é de 2012. Ok? Então, essa realidade apresentada aqui é uma realidade adequada àquele período de 2012. Muito bem. A primeira questão diz assim: infere-se das relações entre as ideias do texto que você tem que entender esse enunciado. Ao dizer infere-se, ele quer dizer conclui-se, deduz-se. São sinônimas essas três expressões. Só que você deve olhar para uma outra coisa. Você deve olhar para a preposição que acompanha essas palavras. No caso aqui, a preposição de. Por que você deve olhar para a preposição de? Vamos abrir aqui uma tela. Por conta do seguinte. Eu coloco aqui as três palavrinhas. Infere-se, conclui-se, deduz-se. Se a preposição que acompanha essas palavras for a preposição de, o foco de análise, veja bem o que eu vou lhe dizer, o foco de análise não são as ideias que estão no texto. As ideias que estão no texto, as ideias que compõem o texto, servirão de base para estas inferências, estas conclusões ou deduções. Então, o foco de análise aqui é o contexto. E o que isso significa? Significa que você está diante de uma questão de interpretação. Significa que o que você vai buscar como resposta não está no texto, mas baseia-se nele. Então, resposta não está no texto, mas baseia-se nele. Quando, por outro lado, a preposição encontrada for a preposição em, muda o foco de análise. O foco de análise agora é o texto. E o tipo de questão é uma questão de compreensão. Na questão de compreensão, a resposta está no texto. Com um detalhe: explícita ou implícita. Mas está no texto. Então, cuidado para você não confundir um tipo de questão com outro tipo de questão. E essa confusão se desfaz quando você observa o que nós chamamos de comandos do enunciado. Beleza? No enunciado haverá comandos, aqui eu estou mostrando alguns, outros aparecerão no decorrer do curso, que apontarão qual é o foco de análise. Se o foco de análise é o contexto, questão de interpretação. Se o foco de análise é o texto, questão de compreensão. O que é interpretar, Deildo? Só para relembrar. Bota bem aqui, ó. Interpretar um texto é perceber o que ele, o texto,
permite dizer. E o que é compreender, Adeildo? Aqui, ó, compreender um texto é perceber o que ele diz. Beleza? Então, voltando. Infere-se das relações entre as ideias do texto que a situação fiscal de um país não é necessariamente proporcional ao seu desenvolvimento. B. Países emergentes apresentam geralmente uma relação de baixo PIB e alto superávit fiscal. Países sul-americanos apresentam pouco mais que a metade da média ponderada de outros países. Dedidado, o Brasil tem demonstrado vigor para superar dentro de 2 anos os 3 países sul-americanos com melhor saúde fiscal. E letra E. Inflação controlada provoca crescimento firme nos negócios, o que resulta em estabilidade fiscal. Muito bem, então todas as informações aqui criadas são interpretações que a banca fez. Convém lembrar que você não vai interpretar o texto. O texto nas questões já vem interpretado. Agora, o que você vai fazer? Julgar o que está certo e o que está errado. Então, nesse momento, a gente faz uma releitura do texto. Por exemplo, quando se diz assim na letra E, inflação controlada provoca crescimento firme nos negócios, o que resulta em estabilidade fiscal. Aí você volta ao texto e procura essa informação, ou pelo menos algo que dê sustentação para essa informação. Aí você vem na letra A, na primeira linha, situação fiscal brasileira é bem melhor que a maior parte dos países desenvolvidos, mas bem pior que a maioria dos emergentes, segundo números divulgados pelo FMI. Não tem nada aqui que comprove o que foi dito na letra D, na letra E. Aí depois vem, para cobrir suas necessidades de financiamento, dívida vencida e déficit orçamentário, o governo brasileiro precisará do equivalente a 18,5% do produto interno bruto neste ano e 18% no próximo ano. Nada que confirme a letra E. A maior parte do problema decorre do pesado endividamento acumulado ao longo de muitos anos. Nada de informação que sustente a letra E. Neste ano, as necessidades de cobertura correspondem a pouco menos que o dobro da média ponderada dos 23 países, 9,5% do PIB. Nada. Países sul-americanos estão entre aqueles em melhor situação nesse conjunto. Nada. O campeão da saúde fiscal, o Chile, com déficit orçamentário de 0,3% e compromisso da liquidez de 1% do PIB. As previsões para o Peru indicam superávit fiscal de 1,1% e dívida a pagar de 2,5% do PIB. A Colômbia aparece em posição confortável, com uma necessidade de cobertura de 3,9%. E esses 3 países têm obtido invejável combinação de estabilidade fiscal, inflação controlada e crescimento firme nos negócios. Preste atenção. A informação que aparece aqui, até aqui, diz: esses 3 países, olha a referência dessa expressão. Quem é o referente dessa expressão? Vamos lá. Colômbia, Peru e Chile. Esses 3 países têm obtido uma invejável combinação. Se é invejável, é incomum. De estabilidade fiscal, inflação controlada e crescimento firme dos negócios. Aí, quando a gente lê a letra E, inflação controlada provoca crescimento firme nos negócios, o que resulta em estabilidade fiscal. Ou seja, aqui os elementos foram colocados numa ordem em que a inflação controlada é causa, crescimento firme é consequência. Só que crescimento firme agora é causa
Crescimento firme dos negócios é causa, o que resulta em estabilidade fiscal, sendo colocado como consequência. O que eu quero que você entenda? Essas relações de sentido aqui estabelecidas, eu não tenho condições de deduzi-las a partir dessa informação. Essa informação não me diz como essa combinação foi feita. Então, quando a gente vê uma situação como a letra E, o nome do erro que compõe a letra E é extrapolação. Isto é, a informação contida na letra E vai além do que o texto permite concluir. Isso é o erro de extrapolação. Beleza? O que acontece com a letra E? Descartada a letra E. Aí eu venho para a letra D de dado que diz: o Brasil tem demonstrado vigor para superar dentro de 2 anos os 3 países sul-americanos com melhor saúde fiscal. Se você observar, a informação que é apresentada aqui sobre Brasil está lá no comecinho do texto. A situação fiscal brasileira é bem melhor que a da maior parte dos países desenvolvidos, mas bem pior que a da maior parte dos emergentes, segundo números divulgados pelo FMI. Essa é a informação geral que trata de Brasil. Logo em seguida, vem algumas explicações. Para cobrir suas necessidades de financiamento de dívida e vencida e déficit orçamentário, o governo precisará fazer alguma coisa, aqui está sendo dito. A maior parte do problema decorre de pesado endividamento acumulado. Neste ano, necessidades de cobertura correspondem pouco menos que o dobro da média ponderada. Mas, até aqui, nessa informação relacionada a 9,5% do PIB, não há informações que me deem essa direção, esse direcionamento da interpretação apresentada na letra D de dado, que o Brasil tem demonstrado vigor para superar, dentro de 2 anos, inclusive, os 3 países sul-americanos com melhor saúde fiscal. Da mesma maneira que aconteceu na letra E, na letra D eu também tenho uma extrapolação. Descartada a letra D. Na letra C, países sul-americanos apresentam um pouco mais que a metade da média ponderada de outros países. Veja só, preste atenção. Infere-se das relações entre as ideias do texto que, quando se fala aqui em países sul-americanos apresentam pouco mais da metade, pouco mais que a metade da média ponderada de outros países, ponto, tá, é média ponderada de quê? Ou seja, essa informação concebida na letra D de dado é uma informação incompleta. É um atentado à clareza. Então, se o que é dito nela não tem clareza alguma, eliminada a letra C. Ok? Eliminada por quê, Adeildo? Por falta de clareza. E se falta clareza, eu tenho aqui uma informação obscura. Aí me sobram as letras A e B. A letra A dizendo: a situação fiscal de um país não é necessariamente proporcional ao seu desenvolvimento, e a letra B de bola: países emergentes apresentam geralmente uma relação de PIB, de baixo PIB e alto superávit fiscal. Veja só, o texto cita países emergentes? Cita 4. Brasil, Chile, Peru e Colômbia. Beleza? 4. Os 4 países citados, que são países emergentes, geralmente apresentam uma relação de baixo PIB e alto superávit fiscal. O texto não mostrou isso. Olha só o que o texto mostrou. Quem é apresentado aqui com superávit fiscal, as previsões para o Peru indicam superávit fiscal de 1,1% e dívida a pagar de 2,5% do PIB.
Então, essa informação que foi localizada para um elemento, lá na letra B, foi apresentada como se fosse para todos os elementos, o que constitui também uma extrapolação. Eliminada a letra B. Por eliminação, chegamos à letra A, nossa resposta. Agora, vamos também entendê-la por convicção. A situação fiscal de um país não é necessariamente, essa é a palavra-chave, proporcional ao seu desenvolvimento? É verdade. Por quê? Vamos lá. O Brasil é um país muito mais desenvolvido do que o Chile, do que o Peru e do que a Colômbia. Porém, isso não significa que sua situação fiscal seja tão boa quanto ou melhor do que a desses países. Isso se confirma pela apresentação dos dados no texto. Então, a informação contida na letra A, a situação fiscal de um país não é necessariamente proporcional ao seu desenvolvimento, informação correta. Beleza? Vamos então agora à segunda questão. No texto acima, provoca-se erro gramatical ou incoerência na argumentação ao, preste atenção, erro gramatical é a análise da estrutura. Incoerência na argumentação, por sua vez, é linguística textual. E em linguística textual, eu levo em consideração uma série de fatores. Por exemplo, aqui está o autor, aqui está o leitor. Entre eles, haverá um elo. Esse elo, a princípio, será o texto. Agora entenda, textualidade, gramaticalidade, intencionalidade, informatividade, são elementos que compõem a linguística textual. Então, por exemplo, o autor, quando produz o texto, ele o faz achando que ele terá um leitor, e esse leitor será capaz, por sua vez, de entender o texto que esse autor produz. Quando o leitor não está na condição de fazer uma prova de concurso, ele escolhe o que ler. Mas quando ele vai fazer uma prova de concurso, ele não escolhe o que ler, ele vai ter que ler o que aparecer na prova. Do outro lado vem o leitor, que terá contato com o texto. Se esse leitor for capaz de perceber o texto, entender o texto, interpretar o texto, então o texto se transformou de fato em elo, que garantiu a relação autor-leitor. Agora entenda uma coisa. Para que o autor transforme o que escreve num texto, ele precisa dominar um conjunto de aspectos. E esses aspectos, o que são? Vamos lá. Textualidade, que é o conjunto de elementos que dão àquilo que se escreve a condição de ser um texto. Exemplo de alguns desses elementos. Coesão, coerência, concisão, clareza, correção. Agora, além da textualidade, esse autor, quando produz o texto, ele o faz com uma intencionalidade. Qual é a intenção dele? É convencer o leitor? É informar o leitor? É divertir o leitor? Há uma intencionalidade. Esse texto também possui uma outra coisa, ele possui
uma coisa chamada gramaticalidade. Isto é, ele resulta de uma combinação de regras gramaticais que o autor domina, de escolhas gramaticais que o autor faz. Okay? Então ele tem uma estrutura gramatical. E ele tem também, por último, a informatividade. Ele traz um conjunto de informações que, segundo ele pensa, o seu leitor será capaz de entender, de perceber. Do lado de lá tem o leitor. O leitor, quando parte para o texto, ele só vai entender o texto, ele só vai decifrar o texto, se ele também dominar essa textualidade, essa intencionalidade, perceber essa intencionalidade, reconhecer essa gramaticalidade, essa informatividade. Ele também tem que ter aqueles elementos. Se ele não tiver, o texto não será entendido. Então, se o texto não será entendido, a linguística textual diz para nós que, para esse leitor, isso não é um texto. Entendido? Então, nessa perspectiva, se trabalha a linha da argumentação. A ISAF é muito boa nisso, em trabalhar a argumentação. Então, olha o que ele diz aqui. Ao substituir a preposição para, na linha 4, pela locução a fim de. Muito bem, preste atenção. Se você for uma pessoa boa de gramática e tiver uma percepção rápida, se for uma pessoa perspicaz, você já marca direto a letra A. Por que, Adeildo? Porque a preposição para, ela tem um dos seus comportamentos, um dos seus traços semânticos, é exatamente marcar uma finalidade. Então, bem aqui eu vou colocar assim, ó, traço semântico, 2 pontos, marcar uma finalidade. Só que a expressão prepositiva que é lida, é falada, a fim de, capaz de fazer isso, isto é, que também tem um traço semântico de marcar uma finalidade, não se escreve assim. Escreve-se assim. A fim de é separado. Do jeito que foi colocada aqui, a fim, tudo junto, eu sugiro uma outra ideia, a ideia de afinidade e não de finalidade. Então, se eu fizer essa troca, naturalmente eu vou alterar a argumentação do texto e vou provocar um erro gramatical. Então, de cara, essa é a resposta na letra A. Beleza? Vamos verificar isso na prática? Linha 4. Olha. Linha 4. Para cobrir suas necessidades de financiamento, aí eu troco o para por a fim, estou dizendo outra coisa. Beleza? A fim de. Então, não pode. Agora, a fim de cobrir suas necessidades, aí pode. Tudo bem? A outra situação. Veja. Inserir o termo do depois de melhor e de pior. Perfeitamente. Observe só, na linha 1 e linha 2. A situação fiscal brasileira é bem melhor do que a da maior parte dos países desenvolvidos, mas bem pior do que a da maioria dos emergentes, sem nenhum problema. Eu tanto posso dizer melhor que, como eu posso dizer melhor do que, pior que e pior do que. A presença dessa preposição é facultativa. Então está tudo certo. Substituir o termo do problema por sua correspondente flexão de plural dos problemas na linha 8. Veja só. Linha 8, 5, 6, 7, 8.
a maior parte do problema decorre, a maior parte dos problemas decorre. E por que estaria correto? Não seria decorrem? Não. Quando eu coloco a maior parte dos problemas, o verbo ele permite dupla concordância. Eu posso concordar com essa expressão, parte, ficará assim, no singular. E a outra possibilidade seria concordar com o elemento mais próximo, problemas. Se optar por concordar com o elemento mais próximo, aí eu vou colocar o verbo no plural, decorrem. Então, a dupla concordância, não há nenhum problema fazendo a troca. Na letra D, substituir o travessão depois de países por uma vírgula. Vamos verificar. Qual é a linha? Linha 12. Veja, países. Aí bem aqui, tirar o travessão, vírgula. Entenda uma coisa, o travessão o que ele faz aqui? Ele isola uma informação acessória e complementar. Quando acontece isso, a travessão e vírgula são elementos equivalentes. Inclusive, além do travessão e da vírgula, os parênteses também cumprem esse papel. Então, veja só, um par de parênteses, ou travessão, ou um par de travessão, dependendo do caso, ou vírgula, ou um par de vírgulas, se for o caso, equivalem-se. Mas equivalem-se em que condição? Nesta condição de isolar informação acessória de caráter acessória e complementar, perdão. Informação de caráter acessório e complementar. Então está tudo certo. Posso fazer isso aí tranquilamente. E por último, suprimir o artigo definido antes de superávit, linha 17. Olha aqui, linha 15, 16, 17. As previsões para o Peru indicam um superávit fiscal. Eu poderia tirar, indicam superávit fiscal sem prejuízo gramatical ou de sentido. Portanto, a informação correta está concentrada na letra A. Beleza? Paramos aí. Próxima aula daremos continuidade à sequência das análises. Beleza, pessoal? Aquele abraço e até bem breve.